A paz do Senhor Jesus esteja com você, meu irmão e minha irmã. Que a graça, a misericórdia e o amor de Deus visitem o seu lar neste momento. Que o Espírito Santo encontre morada em seu coração agora, enquanto juntos entramos em oração, com fé e confiança naquele que tudo pode. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Deus tem um propósito para a sua vida, e Ele quer agir com poder neste momento de oração. Antes de começarmos, eu te convido a se inscrever neste canal, se ainda não é inscrito. Compartilhe este vídeo com seus amigos, familiares e com todos que precisam de uma oração poderosa. Esta oração é uma arma espiritual contra a inveja, a fofoca, o espírito de destruição e toda forma de feitiçaria. Vamos juntos espalhar a luz de Deus. Cada compartilhamento seu pode ser uma libertação na vida de alguém. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nós entramos agora na Tua presença. Não porque mereçamos, mas porque confiamos na Tua infinita graça, no Teu amor e na Tua justiça. E hoje, Senhor, oramos com base na Tua palavra viva, no poderoso Salmo 37, que diz: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Ó Deus eterno, nós nos colocamos diante de Ti neste momento, clamando pela Tua justiça. Pai, há muitos que têm enfrentado olhares de inveja, palavras falsas, línguas afiadas e feitiçarias lançadas no oculto. Mas a Tua palavra é clara, Senhor, o justo não será abalado. Aquele que confia no Senhor será como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, nós agora quebramos todo espírito de inveja lançado contra essa pessoa que ora comigo. Toda maldição enviada por pensamentos invejosos, por palavras malditas, por comentários mentirosos e difamatórios, caia por terra agora, pelo poder do sangue de Jesus. Senhor, Tu és o Deus que conhece os corações. Tu sondas a mente e os pensamentos. Nada está escondido diante de Ti. Por isso, pedimos, vem com Tua luz, vem com Teu poder e dissipa toda sombra que foi lançada sobre este lar, sobre este casamento, sobre esta vida profissional, sobre esta saúde, sobre esta família. Ó Pai querido, quantas pessoas têm sido vítimas de fofocas injustas, de intrigas, de calúnias levantadas por quem não conhece a verdade. Mas nós Te louvamos, Senhor, porque a Tua palavra garante que o Senhor é o nosso advogado fiel. Tu lutas por nós, e não permitirás que a língua do mentiroso prospere. Senhor Jesus, destrói agora todo o plano arquitetado no oculto, em terreiros, em rodas de fofoca, em corações cheios de maldade. Desarma agora, Senhor, todo espírito de manipulação, toda inveja disfarçada, toda pessoa que se aproxima com palavras suaves, mas por dentro carrega a intenção de destruir. Cobre-nos com Teu sangue, Senhor, e levanta ao nosso redor muralhas de proteção celestial. Pai amado, sabemos que não lutamos contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades espirituais da maldade. Por isso, vestimo-nos agora da armadura de Deus. Colocamos o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito que é a Tua palavra, e declaramos que toda obra contrária está sendo desfeita agora. Senhor dos exércitos, Te pedimos, visita este lar. Queima com fogo santo todo objeto consagrado que tenha sido colocado com intenção de trazer maldição. Mostra, Senhor, o oculto. Revela o que estiver escondido. E com Tua mão poderosa, limpa, restaura, liberta. Não permitas, ó Deus, que o justo viva debaixo de opressão, mas levanta-o com autoridade espiritual. Dá sabedoria para discernir quem é enviado por Ti e quem vem com segundas intenções. Abre os olhos espirituais, Senhor. Fortalece este irmão, esta irmã, para que não se deixe enganar pelos lábios lisonjeiros, mas confiem somente em Ti. Pai de amor e de justiça, clamamos agora pela Tua intervenção em cada área da vida daquele que está em oração comigo neste momento. Senhor, quantos têm caminhado com o coração ferido, oprimidos por causa da inveja que se levantou até mesmo dentro da própria família, dentro de amizades que pareciam verdadeiras, dentro de ambientes de trabalho, ministérios e igrejas. Mas hoje, Senhor, o Senhor está arrancando essas máscaras, está revelando os laços ocultos, e está libertando o Teu povo de toda a cadeia emocional, espiritual e física. Deus Santo, em nome de Jesus, quebramos agora toda seta de inveja que foi lançada no silêncio, nos bastidores,
nas palavras não ditas, nos olhares carregados de veneno. Toda energia negativa, toda palavra de maldição, todo pensamento maligno dirigido contra esta vida, nós agora desfazemos pelo poder do nome de Jesus. E declaramos que nenhuma ferramenta forjada contra os teus filhos prosperará. Senhor, quantos têm tido a alma cansada, os sonhos amarrados, os caminhos bloqueados não por falta de esforço, mas por resistências invisíveis, por muralhas erguidas no mundo espiritual por causa de inveja, fofoca e feitiçaria. Mas hoje, Senhor, nós nos colocamos debaixo da tua autoridade, e te pedimos, vai à frente, como poderoso guerreiro. Vai quebrando os grilhões, destruindo os laços, desatando os nós. Espírito Santo, sopra neste ambiente agora. Que toda atmosfera pesada seja transformada pela tua presença. Onde houver ódio, que entre o teu amor. Onde houver confusão, que reine a tua paz. Onde houver cansaço espiritual, que o teu sopro traga novo fôlego, nova vida. Repreende, Senhor, toda entidade espiritual que tenta agir contra esta casa. Toda opressão noturna, todo espírito de perturbação, de medo, de tormento mental, nós agora expulsamos em nome de Jesus. Senhor, assim como diz o Salmo 37, nós não nos indignamos com os que praticam o mal, mas descansamos no Senhor. Sabemos que o ímpio será arrancado como erva daninha, e que o justo florescerá como árvore frondosa plantada junto às águas. O Senhor conhece o coração dos teus filhos. O Senhor vê o que ninguém vê. E mesmo quando somos injustiçados, caluniados ou perseguidos, é a tua justiça que nos defende. É o teu braço forte que nos livra. Quantas vezes, Senhor, esse teu filho ou filha chorou em silêncio, sentindo o peso da injustiça, o fardo da ingratidão, o corte profundo das palavras falsas. Mas hoje, Deus, tu estás curando essa alma. Estás restaurando o brilho que foi apagado pela dor. Estás restaurando a autoestima, a alegria, a coragem de continuar. O Senhor não rejeita um coração quebrantado. O Senhor é refúgio em tempos de angústia. E neste momento, Senhor, te pedimos, envolve com teu cuidado, com teu colo de Pai, com tua presença viva. Levanta agora, Senhor, aqueles que foram derrubados pela maldade alheia. Sustenta os que estavam prestes a desistir. Dá força nova, ânimo novo, esperança renovada. Que essa pessoa que ora comigo agora sinta a tua mão sobre os ombros dela. Que ela sinta o teu espírito confirmando que ela não está sozinha. Que nenhum ataque do inimigo pode apagar o propósito que o Senhor escreveu para ela. Ó Deus, toma agora os ambientes de trabalho onde há perseguição, onde há fofoca, intriga e competição desleal. Toma, Senhor, os relacionamentos que estão sendo destruídos por línguas invejosas. Toma as amizades que estão sendo contaminadas por olhares maliciosos e insinuações maldosas. Purifica, Senhor. Purifica os ambientes, purifica as relações, purifica os sentimentos. Onde houver mentira, estabelece a verdade. Onde houver manipulação, estabelece a liberdade. Onde houver feitiçaria, estabelece o poder do teu Espírito. Pai querido, neste momento clamamos pelo teu poder de justiça que se manifesta em favor dos que confiam no teu nome. Senhor, quando lemos no Salmo 37 que não devemos nos preocupar com os que praticam o mal, é porque tu mesmo nos garante que cada obra má será desfeita no tempo certo, e que o fim do ímpio é a destruição. Confiamos, Senhor, que tu estás no controle de tudo, e mesmo quando os olhos humanos não enxergam saída, o teu Espírito já trabalha nos bastidores. Meu Deus, quantas vezes esse teu filho ou filha tem sido alvo de inveja simplesmente por carregar algo que vem de ti, seja um dom, um talento, uma família estruturada, uma vida transformada ou um testemunho forte. Há pessoas que não suportam ver a felicidade alheia e lançam palavras carregadas de veneno, desejos camuflados de fracasso, comentários que parecem inofensivos, mas que foram criados para derrubar. Mas nós agora declaramos, em oração, que toda semente de destruição lançada por meio da inveja está sendo arrancada pela raiz, e nenhum plano maligno vai prosperar contra aquele que te busca de coração. Senhor, quebra agora todo laço feito por palavras ditas pelas costas. Toda fofoca, toda acusação disfarçada de preocupação, toda conversa que envolve o nome deste irmão ou irmã de forma desonesta, seja repreendida agora, em nome de Jesus. Recolhe, Senhor, cada palavra lançada no vento com intenção de confundir, dividir, afastar ou difamar.
Toda roda de escarnecedores que se reúne para zombar, julgar ou inventar mentiras será desfeita pela tua mão, ó Deus de justiça. Pai eterno, colocamos aos teus pés toda a feitiçaria, todo o trabalho feito nas trevas, toda a consagração de objetos, fotos, roupas ou nomes em altares profanos com o intuito de trazer derrota, doença, separação ou ruína. Em nome de Jesus, declaramos que nenhuma dessas obras prevalecerá contra os filhos do Deus vivo. Todo espírito enviado para vigiar, atrasar, confundir ou influenciar esta pessoa que ora comigo agora seja repreendido e expulso pela autoridade do nome de Jesus. Senhor, visita agora os sonhos desta pessoa. Quantos têm dormido e sentido presenças malignas, sofrido ataques noturnos, pesadelos, pressões espirituais, bloqueios mentais? Quantos acordam cansados, com o coração oprimido, como se tivessem lutado a noite inteira contra algo invisível? Mas agora, Senhor, nós te clamamos, sela os sonhos deste irmão com o teu espírito. Que os anjos do Senhor acampem ao redor do seu leito. Que o quarto dele seja tomado pela tua glória, e que cada noite de sono seja um tempo de descanso e restauração. Nenhum espírito de feitiçaria vai roubar a paz que o Senhor prometeu aos teus filhos. Pai amado, liberta também a mente. Quantos têm sido influenciados por palavras invejosas que se alojaram como mentiras no coração? Palavras que diziam, você não vai conseguir, isso não é para você, você não merece essa vitória. Palavras que ecoaram de forma sutil, mas que plantaram dúvida, medo, insegurança. Mas agora, Senhor, toda palavra de derrota está sendo anulada, e a tua verdade está sendo estabelecida. O Senhor diz, eu sou contigo, não temas, eu te sustento com a destra da minha justiça. Que essa voz ressoe mais alto do que qualquer outra. Que a tua palavra seja o alicerce da identidade deste irmão. Deus poderoso, entra agora nas finanças desta pessoa. Quantas vezes o espírito da inveja se levantou contra conquistas honestas? Quantos negócios foram afetados? Quantas portas fecharam de forma inexplicável? Quantas promessas de avanço foram interrompidas misteriosamente? Mas agora, Senhor, colocamos toda a vida financeira debaixo da tua cobertura. Que todo roubo espiritual cesse. Que todo bloqueio seja quebrado. Que as mãos deste servo do Senhor prosperem e que o que foi perdido seja restaurado 7 vezes mais. Que o inimigo que tocou no que era sagrado tenha que devolver com juros, porque o Senhor é o dono do ouro e da prata, e abençoa quem é fiel. Senhor, oramos também pelos relacionamentos. Quantas amizades verdadeiras foram destruídas por fofocas e insinuações? Quantos casamentos foram abalados por comentários maldosos, comparações e olhares de inveja? Quantos pais e filhos se distanciaram porque o inimigo semeou confusão no meio da convivência? Mas agora, Senhor, te pedimos, entra com reconciliação. Derrama perdão onde houve mágoa. Derrama discernimento onde houve engano. Restaura vínculos que foram partidos injustamente. Faz cessar toda voz que tenta manipular emoções, que age como serpente, falando palavras doces com intenções venenosas. E neste momento, Senhor, oramos por proteção duradoura. Que cada pessoa que ora comigo agora receba um escudo espiritual inquebrável. Que nenhuma seta do dia, nem flecha da noite, nem praga que rode em segredo possa alcançar aquele que está escondido debaixo das tuas asas. Reveste-os com a couraça da tua verdade. Blinda a mente, o corpo, a alma e o espírito. Que cada passo seja guiado por ti. Que cada decisão seja direcionada pelo teu espírito. Que o ambiente ao redor seja impregnado pela tua presença. Deus de luz e de verdade, hoje também te suplicamos por discernimento espiritual. Quantos dos teus filhos têm caminhado entre lobos disfarçados de ovelhas, confiando em mãos que os aplaudem por fora, mas por dentro desejam sua queda? Senhor, revela quem são aqueles que têm se aproximado apenas por interesse, que bajulam com a língua, mas tramam com o coração. Expõe, Senhor, os que usam o nome da amizade para colher informações e depois espalhá-las como veneno. Que toda língua mentirosa, todo espírito de falsidade e toda máscara de falsos amigos caia por terra, em nome de Jesus. Pai amado, protege os nossos caminhos. Quantas armadilhas têm sido montadas por causa da inveja dos ímpios? Quantas portas falsas se abrem, parecendo bênção, mas são laços cuidadosamente preparados para o tropeço.
Por isso, Senhor, oramos com fé, com base na tua palavra, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Confiamos, Senhor, que cada passo que damos debaixo da tua orientação será seguro. Que nenhuma proposta que venha para destruir disfarçada de oportunidade tenha poder sobre a vida deste irmão que te busca com sinceridade. Senhor, olhamos agora para dentro do lar. Toma os lares em tuas mãos. Quantas vezes a inveja se infiltra nas pequenas brechas da convivência familiar. Irmãos contra irmãos, parentes que se deixam dominar por ciúmes, parentes que não suportam ver a felicidade alheia. Quantos têm sido traídos por aqueles a quem estenderam a mão. Mas agora, ó Deus, visita essas casas. Cobre cada cômodo com a tua presença. Cobre cada relação com o teu amor verdadeiro. Que a inveja não encontre lugar. Que o espírito da contenda seja expulso. Que as raízes de amargura se queimem. Que toda influência demoníaca perca espaço onde o teu nome é exaltado. Senhor de guerra, reveste esta pessoa com autoridade. Que ela não se cale diante das injustiças espirituais. Que ela aprenda a se posicionar em oração, a declarar a tua palavra, a não aceitar mais viver oprimida, controlada ou cercada por forças que não vêm de ti. Que ela entenda que o altar da sua vida é santo, que sua mente é consagrada, que seu corpo é templo do Espírito Santo, e por isso, nada impuro pode permanecer. Deus justo, clamamos agora pelo tempo de colheita. Muitos têm plantado com lágrimas, têm feito bem sem olhar a quem, têm ajudado os outros enquanto por trás eram alvo de traição e murmuração. Mas tu, Senhor, és Deus que não esquece. Tu vês o que se faz em secreto. Tu recompensas o coração generoso, ainda que os outros tentem apagar a luz. Por isso, agora te pedimos, honra este filho teu. Honra esta filha fiel. Que tudo aquilo que foi impedido por inveja, atrasado por palavras de destruição, bloqueado por manipulação espiritual, seja agora liberado pelo teu poder. Senhor, visita também os ministérios. Quantos teus servos têm sido perseguidos não pelo mundo, mas por dentro das igrejas, por inveja de dons, de liderança, de crescimento, de unção. Mas o Senhor é quem escolhe, quem unge, quem levanta. Nenhum homem pode impedir os planos que o Senhor escreveu. Que todo espírito de Jezabel, de manipulação, de ciúmes ministerial, de fofoca com aparência de zelo espiritual, caia por terra agora. Que os altares profanados sejam purificados. Que os púlpitos sejam ocupados por corações quebrantados. Que a tua glória venha, e tudo o que é carnal seja consumido. Pai Celestial, colocamos também nas tuas mãos os ambientes que muitos frequentam sem saber que ali existem armadilhas espirituais. Locais onde se fala em nome de Deus, mas onde reina a manipulação, a vaidade, o controle emocional. Senhor, que todo teu filho tenha os olhos abertos. Que nenhum deles seja enredado por feitiçaria disfarçada de religiosidade. Que o discernimento aumente. Que todo espírito de engano, de adivinhação, de falsa profecia, seja desmascarado, e que a verdade venha à tona. Que os teus filhos não sigam vozes humanas, mas apenas a voz do teu Espírito. Senhor, nós clamamos também por cura interior. Quantos têm se ferido por guardar mágoas de palavras invejosas que ouviram desde a infância? Quantos carregam traumas por terem sido alvo de comparações, de críticas destrutivas, de exclusões injustas? Mas hoje, ó Deus, tu tocas nessas memórias e começas um processo de restauração. Que toda dor emocional seja substituída por paz. Que cada lembrança amarga seja transformada em testemunho de superação. Que esta pessoa que ora comigo se olhe no espelho e reconheça o valor que tem em ti, e não nas opiniões distorcidas de quem a invejava. Espírito Santo, derrama agora a tua sabedoria sobre os passos desse teu servo. Ensina-o a calar quando for necessário, a não dar pérolas aos porcos, a proteger os seus planos, seus projetos, seus sonhos dos olhos e ouvidos errados. Que ele aprenda a guardar no coração o que é precioso, para não ser alvo de invejosos. Que ele entenda que há momentos de silêncio que são estratégicos, e que o Senhor age até quando parece que tudo está parado. Pai de misericórdia, Deus que examina corações e pesa os pensamentos, continuamos nesta oração, buscando a tua justiça diante de todo o mal escondido. Senhor, diante de ti nada está encoberto. Tu vês os planos feitos em segredo,
as palavras lançadas nos bastidores, as intenções ocultas por trás de sorrisos fingidos. Por isso, oramos com confiança no teu caráter justo e reto, pois sabemos que o Senhor nunca abandona os teus filhos nas mãos dos invejosos, dos caluniadores e daqueles que praticam a feitiçaria para tentar controlar destinos que pertencem somente a ti. Quantos, ó Deus, têm se sentido cercados por situações inexplicáveis, portas que se fecham sem razão, relacionamentos que se desfazem de forma súbita, sentimentos de confusão, angústia, ansiedade intensa sem causa aparente. Senhor, nós sabemos que muitas dessas situações são reflexos de opressões espirituais, influências malignas lançadas por palavras carregadas de inveja, por rituais escondidos, por pensamentos contrários. Mas agora, com autoridade no nome de Jesus, oramos contra toda a obra das trevas. Toda trama arquitetada contra esta pessoa que ora comigo será desfeita, desmantelada e queimada pelo fogo do teu Espírito. Deus eterno, a tua palavra diz que o Senhor ri dos ímpios porque vê que vem chegando o dia deles. Nós não tomamos vingança pelas próprias mãos, mas entregamos aos teus cuidados todos os que se levantaram contra nós com maldade. A nossa resposta não será o ódio, será a confiança na tua justiça. Enquanto os que praticam o mal se alimentam da falsidade, da cobiça e da mentira, nós nos alimentamos da tua fidelidade. Enquanto eles maquinam destruição, nós edificamos a nossa vida sobre a rocha inabalável que é Cristo. Senhor, nos livra dos olhos que observam só para invejar. Quantos têm olhado com desejo maligno para aquilo que o Senhor nos deu, uma família em paz, um ministério frutífero, um relacionamento saudável, uma conquista financeira que foi fruto de esforço e oração. Mas o invejoso não celebra o bem do outro, ele deseja arrancar, tomar ou destruir. Por isso, agora, Deus, blindamos tudo o que temos com o sangue de Jesus. Cobrimos com a tua autoridade cada área da vida que o Senhor nos confiou. Nada nem ninguém poderá roubar o que foi plantado com verdade, com lágrimas e com fé. Pai, visita também os jovens, os filhos desta geração. Quantos têm sido vítimas de feitiçarias modernas, disfarçadas de entretenimento, de amizade, de conselhos? Quantos estão sendo influenciados por redes sociais carregadas de inveja disfarçada de admiração? Quantos absorvem padrões impostos por pessoas que não desejam inspirar, mas provocar competição, comparação e insegurança? Mas neste momento, Senhor, oramos por proteção sobre a mente dos nossos jovens. Que eles não sejam enredados pelas armadilhas visuais do mundo, mas que tenham olhos espirituais para discernir o que é de Deus e o que é engano do inimigo. Senhor, nós te pedimos também sabedoria no falar. Que esta pessoa que ora comigo aprenda o poder do silêncio. Que ela não exponha seus planos antes do tempo, que ela não abra seu coração a qualquer um, que ela saiba guardar o que é precioso até que venha o teu tempo de revelação. Porque, muitas vezes, a inveja se fortalece quando se compartilha o que deveria ser mantido no secreto com o Senhor. Ensina, Pai, a discernir o tempo de calar e o tempo de falar. Ensina a discernir quem é aliado e quem é disfarce. Que cada segredo de vida, de propósito, de chamado, esteja bem guardado no teu esconderijo. Espírito Santo, agora também te pedimos que venhas limpar espiritualmente o ambiente onde essa pessoa vive. Que toda presença negativa, toda energia espiritual de contaminação, todo resquício de maldição lançada por objetos consagrados, visitas mal intencionadas, palavras ditas com falsidade ou presentes carregados de feitiço seja totalmente desfeito agora. Que haja luz onde antes havia trevas. Que a atmosfera deste lar mude. Que a tua presença preencha cada espaço. Que o ambiente seja cheio da tua paz e que nenhum espírito contrário permaneça ou volte. Senhor, nós declaramos também que o ciclo de repetição está quebrado. Quantos têm vivido sob um padrão repetitivo de derrota, perdas financeiras, enfermidades que surgem sem explicação, projetos que sempre fracassam no último momento, portas que se abrem, mas nunca se consolidam. Agora, Senhor, pela tua palavra que é viva, cortamos esse ciclo. Se havia uma raiz de feitiçaria que amarrava o avanço desta pessoa, agora ela é arrancada. Se havia uma maldição familiar, um pacto do passado, uma herança espiritual negativa, agora ela está sendo quebrada. Porque onde Jesus entra, o mal não permanece. Onde há luz, a escuridão não pode ficar. Deus de promessas, fortalece agora o espírito desta pessoa. Dá a ela autoridade espiritual, sabedoria para orar, firmeza para resistir às investidas malignas,
fé para confiar mesmo quando tudo parecer contrário. Que ela saiba que os invejosos não prevalecerão, que os caluniadores cairão nas próprias armadilhas, que os que tentam destruir com bruxaria ou feitiço colherão aquilo que plantaram. E enquanto eles caem, o teu povo se levanta, cresce, floresce e testemunha que o Senhor é o Deus que honra, que guarda e que exalta no tempo certo. Senhor dos céus e da terra, Deus que reina acima de todos os principados, continuamos em oração confiando que a tua palavra é escudo para os que esperam em ti. E hoje, Senhor, queremos declarar diante do teu trono que não nos intimidamos pelos que praticam o mal, porque confiamos no justo juiz, aquele que pesa cada intenção, que esquadrinha os corações e não deixa impune o que é feito na escuridão. Tu és Deus zeloso, que conhece o caminho dos justos e observa os passos dos ímpios. Tu não deixas que a inveja prevaleça sobre o favor que derramas sobre teus filhos. Ó Pai, olha para esse coração que se achega a ti com dores que só o Senhor conhece. Quantos vivem sendo observados de perto, não com olhos de admiração, mas com olhos cobiçosos, ansiosos para verem uma queda, uma falha, um tropeço. Quantos se escondem atrás de palavras doces, mas só estão esperando um deslize para se tornarem acusadores. Senhor, protege os teus filhos dessas ciladas. Que nenhum olhar invejoso tenha poder. Que nenhuma boca de língua dobrada tenha autoridade. Que todo espírito acusador seja lançado fora, pois está escrito: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Deus de fogo consumidor, visita agora as regiões onde pactos foram firmados contra os teus filhos. Sabemos que muitos que invejam não param na palavra, mas seguem até o oculto. Buscam o sobrenatural das trevas para travar a vida de alguém que carrega tua luz. Mas nenhum altar de feitiçaria é maior que o teu trono. Nenhum nome pronunciado por bruxos tem mais poder do que o nome de Jesus. Nenhuma oferenda das trevas se compara ao sangue derramado na cruz. Por isso, todo encantamento, toda magia, toda oração contrária, toda consagração feita para amarrar esta vida seja agora destruída, cancelada e queimada pelas brasas vivas do altar de Deus. Senhor, dá autoridade àqueles que estão fracos. Muitos têm sido alvos recorrentes da inveja e nem percebem. Pessoas próximas que nunca celebram uma vitória, que estão por perto só quando a tristeza, mas que somem quando a conquista. Pessoas que, em silêncio, se alimentam do fracasso alheio. E isso gera um ambiente pesado, de estagnação, de tristeza constante. Mas agora, Senhor, abre os olhos espirituais. Que o teu Espírito mostre com clareza quem são os verdadeiros e quem são os disfarçados. E mais que isso, Senhor, dá coragem para cortar laços, romper vínculos, silenciar acessos e afastar toda influência maligna. Pai, visita também os lugares onde teus filhos vivem. Há casas onde a inveja foi plantada por meio de presentes consagrados, de objetos entregues com segundas intenções. Há empresas onde o ambiente é de constante rivalidade, onde colegas sorriem pela frente, mas sabotam por trás. Há escolas onde jovens são oprimidos por colegas que sentem inveja de sua inteligência, de sua aparência, da família que têm. E até mesmo igrejas, onde o inimigo tenta agir no meio da comunhão, plantando espírito de competição, comparação e vaidade. Mas o Senhor é Deus que limpa o ambiente, que revela o oculto e quebra a influência do espírito invejoso onde quer que ele esteja agindo. Deus de paz, fortalece o interior desta pessoa. Quantos têm se calado diante das calúnias por não saberem como reagir? Quantos têm engolido acusações falsas, distorções e comentários maliciosos, tudo por manter a paz? Mas que não fiquem calados diante de ti. Que tragam tudo aos teus pés. Que não se encham de ódio ou desejo de vingança, mas que encontrem em ti a justiça que não falha. Que aprendam a confiar no teu tempo, porque está escrito que os que esperam no Senhor herdarão a terra. O Senhor prepara mesas na presença dos inimigos e unge a cabeça dos teus escolhidos com óleo fresco. E Pai, quantos dos que agora oram têm perdido a energia, o foco, a motivação? Não porque não querem mais lutar, mas porque a guerra espiritual tem sido pesada demais. São batalhas invisíveis, cansativas, que drenam a alma, que paralisam os sonhos. Mas agora te pedimos, Espírito Santo, que venha como vento impetuoso, renovando força, acendendo fogo, restaurando a paixão pelas promessas de Deus. Que todo espírito de apatia, de cansaço, de desânimo causado por opressões espirituais,
inveja absorvida e feitiços contra o ânimo da alma seja agora dissipado com tua luz. Senhor, cobre também os sonhos futuros. Aquelas ideias que estão sendo cultivadas no coração, os projetos que ainda nem foram revelados a ninguém, os planos que estão em oração. Que o inimigo não tenha acesso. Que nenhuma palavra lançada no mundo espiritual possa tocar o que está sendo preparado no secreto. Que os planos amadureçam em silêncio e que o Senhor dê direção para cada passo. Que cada vitória futura seja construída com sabedoria, humildade e discernimento. Que quando a promessa se cumprir, ninguém possa dizer que foi por mérito humano, mas todos verão que foi a mão de Deus que fez. Senhor de toda a glória, neste momento nos colocamos em plena entrega, confiando que não há fortaleza, muralha ou armadilha construída pelo inimigo que possa resistir ao teu mover. Clamamos, Pai, por uma intervenção direta sobre todas as situações que envolvem opressão causada pela inveja, difamação e toda forma de manipulação espiritual. Não aceitamos mais que teus filhos sejam como cordeiros lançados entre lobos famintos, e é por isso que oramos com ousadia, confiando que o teu poder já está entrando em ação. Deus vivo, nós sabemos que o invejoso não descansa. Ele observa, compara, calcula e deseja o que o outro tem sem entender o preço que foi pago. Mas os teus filhos, Senhor, não têm nada que veio por acaso. Tudo o que possuem foi conquistado com fé, com esforço, com renúncia e, sobretudo, com a tua graça. Por isso, clamamos agora para que nenhuma inveja tenha poder de roubar o que o Senhor entregou com propósito. Que os olhos que desejam o que não lhes pertence sejam confundidos. Que as mãos que tentam tocar o que é consagrado sejam paralisadas. Que os corações que desejam o mal sejam confrontados pelo teu Espírito, e que ou se convertam ou recuem. Senhor, muitos têm convivido com a dor de serem perseguidos em silêncio. Perseguidos no ambiente de trabalho, perseguidos dentro da própria casa, perseguidos nas redes sociais, perseguidos no campo espiritual por forças invisíveis que operam através da inveja acumulada, da fofoca espalhada e da feitiçaria disfarçada. Mas a tua palavra é escudo. Está escrito que o Senhor trará à luz o que está em oculto e manifestará os desígnios dos corações. Então, clamamos, traz à tona toda mentira encoberta, todo plano escondido, toda intenção suja que foi maquiada como amizade, como apoio, como presença inofensiva. Revela, Senhor, e liberta. Pai Santo, muitos dos teus filhos já tentaram resistir com as próprias forças. Tentaram mudar o comportamento, recuaram, silenciaram, se afastaram, acreditando que a neutralidade traria paz. Mas o mal não se acovarda diante do silêncio, ele se alimenta da ausência de resistência. Por isso agora, em nome de Jesus, nos posicionamos com fé. Não mais como vítimas, mas como guerreiros. Guerreiros espirituais que conhecem a verdade e a utilizam como arma. Porque está escrito que a batalha não é contra a carne ou sangue, mas contra as forças das trevas. Por isso vestimos agora, em oração, a armadura completa de Deus, o cinto da verdade, a couraça da justiça, os calçados da preparação do Evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Senhor, lança por terra toda influência negativa vinda de pessoas que foram permitidas em nossa caminhada, mas que hoje se tornaram ferramentas de atraso, de sabotagem, de contaminação espiritual. Pessoas que se aproximaram não por direção tua, mas por brechas abertas na emoção, na carência, na fragilidade. Mas hoje, Senhor, fechamos essas portas. Declaramos que só permanecerão ao nosso lado aqueles que forem levantados por ti. Que toda relação sem propósito seja naturalmente desfeita. Que toda aliança que atrasa, que pesa, que rouba nossa paz, seja cortada agora com a tua espada afiada. Deus poderoso, cobre também nossos ouvidos espirituais. Quantas palavras têm sido lançadas como dardos inflamados, conselhos disfarçados de preocupação, críticas enfeitadas de elogio, comparações destrutivas que parecem inofensivas, mas que plantam dúvida e insegurança. Pedimos que nos dês discernimento para filtrar tudo o que ouvimos. Que só permaneça em nossa mente aquilo que vem do teu trono. Que toda sugestão vinda do inferno, mesmo que pronunciada por uma boca conhecida, seja rejeitada e expulsa no mesmo instante. Senhor, queremos orar por algo que muitos não têm coragem de reconhecer: o peso da inveja silenciosa. Aquela que não é verbalizada, mas que se instala no ambiente. Aquela que se sente quando entramos em certos lugares e o clima muda.
Aquela que não precisa de palavras porque se revela no olhar, no afastamento repentino, na frieza repentina, no desconforto não explicado. Mas o Senhor conhece tudo. Por isso agora pedimos, sela nossa presença com o teu favor. Que mesmo nos lugares onde a inveja tenta agir, a tua graça nos preceda. Que toda carga invisível, toda energia maligna lançada no ambiente seja queimada. Que a nossa entrada seja leve, que a nossa caminhada seja firme, e que o mal se curve diante da luz que carregamos. Espírito Santo, toma agora o controle dos pensamentos desta pessoa. Quantos têm sido vítimas da opressão emocional gerada pelas palavras que receberam de invejosos, palavras que minaram a autoestima, que questionaram a identidade, que tentaram redefinir quem ela é, o que merece e o que jamais alcançaria. Mas agora, Senhor, reconstruímos, em oração, o verdadeiro conceito que essa pessoa deve carregar. Ela é filha, é escolhida, é separada, é protegida por um Deus que não erra em suas promessas. Pai amado, fortalece a confiança na tua justiça. Porque, como diz o Salmo 37, vi o ímpio com grande poder, espalhar-se como a árvore verde, mas passou, e já não é, procurei-o e não se achou. O mal pode até parecer forte por um tempo, mas ele não permanece. Os que semeiam a injustiça não permanecem. Os que se levantam por inveja cairão pelas próprias palavras. Os que planejam a destruição serão pegos nas suas próprias redes. Mas os que confiam no Senhor herdarão a terra, verão dias de paz e terão o testemunho completo. Deus Santo, neste momento te buscamos com um clamor mais profundo. Não apenas para que o Senhor nos livre dos ataques que vêm de fora, mas para que o Senhor sonde também o nosso interior. Que não haja dentro de nós qualquer raiz que te desagrade. Porque muitas vezes, Senhor, o inimigo encontra brechas dentro do próprio coração, mágoas acumuladas, sentimentos de inferioridade, feridas mal curadas, e se aproveita para lançar dardos inflamados que nos adoecem por dentro. Por isso, hoje, pedimos, cura nosso interior, restaura nossa identidade, fortalece nossa alma, e fecha todas as brechas por onde a inveja dos outros tenha nos contaminado sem percebermos. Senhor, queremos declarar nesta oração que o nosso coração não será mais morada para ressentimentos provocados por palavras torpes. Não guardaremos lembranças de traições, calúnias ou rejeições alimentando rancor. Mas também não seremos ingênuos. Daremos o perdão, mas não cederemos espaço para que os mesmos laços nos amarrem outra vez. O Senhor nos dá sabedoria para amar com discernimento, perdoar com firmeza, e seguir sem carregar pesos que não nos pertencem. Que os fardos da injustiça, da dor causada por invejosos, e das palavras lançadas por fofoqueiros não permaneçam sobre nossas costas. Porque a leveza que vem da tua presença é maior do que o fardo do mundo. Senhor, também entregamos nas tuas mãos as maldições que foram lançadas por gerações. Palavras ditas por pais, avós, líderes ou figuras de autoridade que carregavam veneno espiritual e que se repetem como ciclos. Palavras como você nunca será ninguém, tudo que você toca dá errado, ninguém vai te amar de verdade, essa casa nunca próspera, essa família nunca sai do lugar. Palavras que se tornaram como prisões internas, limitando a vida daqueles que as ouviram desde cedo. Mas agora, Deus, no poder do nome de Jesus, quebramos cada uma dessas sentenças malignas. Toda palavra maldita que tentava se firmar como verdade na mente e na alma, agora está sendo cancelada pela tua voz, que diz: Tu és meu filho amado, em quem tenho prazer. Espírito Santo, visita os sonhos dessa pessoa não apenas durante a noite, mas os sonhos que ela carrega acordada. Sonhos de vida, de futuro, de mudança, de propósito. Quantos têm sufocado aquilo que desejam viver por medo da inveja, do julgamento, da oposição? Quantos têm enterrado planos e ideias que o Senhor mesmo plantou, simplesmente porque o ambiente ao redor é hostil, frio, crítico? Mas hoje, Senhor, queremos reacender esses sonhos. Que a tua voz fale mais alto do que o medo. Que os projetos voltem a florescer. Que a ousadia de tentar, de construir, de avançar, seja maior do que qualquer receio de ser atacado. Porque quem nos protege é o Senhor. Quem nos justifica é o Senhor. Quem garante o resultado é o Senhor. Pai eterno, fortalece agora os laços certos. Que o teu Espírito afaste toda aliança errada, mas também aproxime aqueles que foram enviados por ti. Pessoas que carregam o mesmo Espírito,
que torcem sinceramente por nós, que oram em silêncio, que nos apoiam mesmo quando não estão em evidência. Fortalece essas conexões, Senhor. Que o teu povo não caminhe sozinho. Que o medo de ser traído não os afaste dos relacionamentos certos. Que o Senhor construa ao redor dos teus filhos uma rede de proteção verdadeira, feita de amizades alinhadas com os céus. Senhor dos céus, também te pedimos agora por sabedoria para lidar com a exposição. Quantos dos teus filhos têm sido chamados para lugares de destaque, para funções públicas, para lideranças, e acabam se tornando alvos fáceis da inveja? Porque quanto mais alto o lugar, maior a visibilidade. Mas o Senhor também nos ensina a caminhar nesse lugar com prudência. Que todo aquele que foi chamado para um propósito visível receba sabedoria dobrada. Que saiba se proteger sem se esconder, que saiba se posicionar sem se contaminar, que saiba brilhar sem despertar competição. Que seja usado como luz, e não como isca. Que o Senhor o sustente em cada palavra, em cada decisão, em cada ambiente onde for colocado. Deus justo, declaramos também que todos os mecanismos usados pelas trevas para espalhar fofoca e calúnia estão sendo quebrados agora. Perfis falsos, mensagens distorcidas, gravações manipuladas, encontros mal interpretados, situações montadas, tudo que foi planejado para manchar a reputação de teus filhos está sendo frustrado neste exato momento. A verdade virá à tona. E mesmo que o homem não reconheça, o Senhor exalta aqueles que foram humilhados injustamente. Tua justiça não depende de likes, de opiniões, de julgamentos humanos. Tua justiça é perfeita, reta e jamais falha. Senhor, visita também aqueles que têm se sentido contaminados emocionalmente. Pessoas que, mesmo sem saber, absorvem o peso da inveja no corpo, dores inexplicáveis, cansaço que não passa, bloqueios na mente, sentimentos de angústia que surgem do nada, crises emocionais sem gatilhos claros. Muitas vezes, Senhor, isso é reflexo direto de ataques espirituais. Mas agora, pedimos cura completa. Toca cada célula, cada órgão, cada sistema do corpo. Que haja libertação física, emocional e mental. Que essa pessoa acorde renovada, se sinta leve, sorria novamente, e perceba que toda a cadeia foi quebrada. Senhor Deus, neste instante seguimos em teu altar, reconhecendo que sem a tua mão protetora, nenhuma armadura humana seria suficiente para resistir aos ataques do invisível. Tu conheces, Pai, os lugares onde nossos pés pisam, os ambientes carregados de presenças estranhas, de palavras dissimuladas, de olhares disfarçados. Tu vês os sorrisos que escondem veneno, as palmas que precedem a traição, os elogios que carregam segundas intenções. Mas nós confiamos no Deus que revela o oculto, que ilumina os cantos escuros, que arranca os lobos do meio das ovelhas. Senhor, nesta oração queremos te entregar também o tempo. Quantos dos teus filhos sentem como se estivessem travados no tempo, como se anos estivessem sendo roubados, como se tudo que plantam não germinasse por conta de palavras amaldiçoadas lançadas contra eles. Mas hoje, Pai, pedimos, redime o tempo perdido. Que os anos consumidos pela inveja, pela maldade, pelos boatos e pelas armadilhas sejam restaurados. Que o Senhor faça em meses o que não foi feito em anos. Que haja aceleração no propósito, no chamado, nos projetos e nos sonhos. Porque a tua palavra diz que os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Espírito Santo, fortalece agora a identidade espiritual de quem ora comigo. Que essa pessoa se lembre de quem ela é, mesmo diante dos ataques. Que nenhuma fofoca consiga desconstruir a imagem que ela tem de si mesma. Que nenhuma rejeição de homens roube o valor que ela possui aos teus olhos. Que ela compreenda que os invejosos só perseguem quem tem algo que eles mesmos não carregam. E isso é prova do valor que há na vida dela. Que ela entenda, a perseguição que sofre é um reflexo direto da unção que carrega. Quanto maior a guerra, maior a confirmação de que o Senhor a separou para algo extraordinário. Senhor, levanta agora um escudo de proteção sobre os filhos que estão na linha de frente. Pessoas que lideram, que servem, que têm voz, que carregam influência, e por isso se tornaram alvos mais visíveis para as setas do inimigo. Pessoas que despertam ciúmes simplesmente por existirem, por não se dobrarem ao sistema, por manterem a integridade. Que essas vidas sejam agora cercadas pelos teus anjos. Que todo plano de sabotagem espiritual seja frustrado.
Que nenhuma armadilha se concretize. Que nenhum plano arquitetado em rodas ocultas, em reuniões noturnas, em altares profanos tenha eficácia. Pai, entregamos também os casamentos diante de Ti. Quantos lares estão em conflito, não porque há falta de amor, mas porque há ataques constantes vindos da inveja. Pessoas que desejam ver a separação, que alimentam intrigas, que falam mal pelas costas, que lançam maldições contra a união. Mas agora, Senhor, te pedimos, sela esses casamentos com teu sangue. Que nenhum espírito de contenda encontre espaço. Que todo espírito de adultério, de frieza, de separação, seja desmascarado e expulso. Que haja restauração, que haja perdão, que haja renovação da aliança. E que toda inveja dirigida contra a família seja revertida em bênçãos dobradas. Senhor da glória, queremos orar agora pelos que vivem em constante comparação. Pessoas que, ao serem alvo da inveja, começaram a se diminuir, a esconder seus dons, a rejeitar suas bênçãos, a não se permitir mais brilhar por medo da crítica ou do ataque. Mas agora, Senhor, pedimos cura para essas almas feridas. Que ninguém mais se sinta culpado por prosperar, por crescer, por ser levantado por Ti. Que a luz que colocaste em Teus filhos não seja escondida. Que eles voltem a brilhar com ousadia, com humildade, mas sem medo. Porque a luz que vem de Ti não pode ser apagada por vozes humanas. Pai de amor, também intercedemos por aqueles que estão envolvidos com práticas que nem mesmo compreendem totalmente. Pessoas que, por desespero, inveja ou desejo de controlar os outros, entraram em ambientes espirituais errados. Buscaram feitiçaria, simpatias, manipulação energética, orações contrárias, benzimentos distorcidos. Agora, Senhor, pedimos libertação. Que essas pessoas sejam alcançadas pela Tua verdade. Que toda cegueira espiritual caia por terra. Que entendam o perigo do que estão tocando. Que abandonem o oculto e venham para a luz do Teu reino. E que todo mal feito, toda palavra lançada contra Teus servos, seja anulada agora, em nome de Jesus. Senhor, cobre também as finanças dos Teus filhos. Quantos têm visto tudo dar errado? Propostas que desaparecem, contratos cancelados, dívidas que surgem do nada, recursos que somem como areia entre os dedos. E tudo isso como fruto de inveja, de olho gordo, de palavras de maldição, de trabalhos feitos para impedir o crescimento. Mas o Senhor é o Deus da provisão. O Senhor é dono do ouro e da prata. Por isso, oramos para que cada fonte seja limpa, cada canal seja liberado, e que o trabalho das mãos do Teu povo prospere com honestidade, com sabedoria, com favor dobrado. Que onde havia escassez, brote abundância. Que o inimigo que tentou roubar tenha que devolver multiplicado. Espírito de Deus, guia-nos também nos relacionamentos futuros. Que a inveja do passado não nos torne duros, frios ou desconfiados com todos. Que aprendamos a discernir sem julgar, a confiar sem ingenuidade, a amar sem carregar os traumas. Que o Senhor reconstrua dentro de nós a esperança nos vínculos saudáveis, puros e alinhados com o céu. Que cada nova amizade, cada nova conexão, cada novo caminho de aliança seja regado com Teu favor e blindado contra o ciúme, contra a competição e contra qualquer contaminação espiritual. Senhor Altíssimo, Deus de justiça e retidão, seguimos em clamor porque cremos que a oração feita com sinceridade move os céus e quebra correntes que nenhum esforço humano pode romper. Hoje intercedemos mais uma vez, Pai, por aqueles que vivem sob a opressão da inveja constante. Inveja disfarçada de conselhos, disfarçada de presença, disfarçada de admiração. Mas Tu, Senhor, que vês além da aparência, sabes discernir a intenção que os olhos não alcançam. Que toda inveja escondida sob sorrisos, sob abraços forjados, sob promessas falsas, venha à tona e seja confrontada pela luz da Tua verdade. Deus soberano, também colocamos diante de Ti os ambientes onde a fofoca tem sido usada como arma de destruição. Palavras lançadas sem compromisso com a verdade, frases distorcidas com o objetivo de difamar, relatos criados com malícia para desestabilizar ministérios, relacionamentos, amizades, reputações. Que toda boca maldizente, usada pelo inimigo como instrumento de confusão e discórdia, seja silenciada agora pelo poder do nome de Jesus. Que cada palavra lançada ao vento e carregada de maldade volte para seu emissor sem encontrar alvo entre os Teus filhos. Que o Senhor seja escudo e proteção contra toda língua perversa.
Senhor, revela também, com sabedoria e mansidão, os ciclos repetitivos que teus filhos têm enfrentado por conta dessas influências espirituais. Quantos estão vivendo em círculos de desânimo, de portas fechadas, de relacionamentos destruídos sempre no mesmo ponto, como se algo os impedisse de avançar. Mas nós sabemos, Pai, que o inimigo tenta nos aprisionar em ciclos para que nunca experimentemos a plenitude da tua promessa. Hoje, em oração, cortamos com toda a força espiritual maligna que esteja operando de maneira cíclica, padrões emocionais doentios, recaídas espirituais, traições repetidas, perdas financeiras recorrentes. Tudo o que vem sendo alimentado por inveja, feitiçaria ou palavras contrárias está sendo quebrado agora pelo teu poder. Espírito Santo, visita também os lugares que frequentamos e os territórios que temos ocupado. Seja em nossas casas, nossos ambientes de trabalho, igrejas, escolas ou redes sociais, que o teu Espírito sonde e purifique cada espaço. Que nenhum território onde teus filhos colocam os pés seja ocupado por influências malignas. Se algum objeto, se alguma visita, se alguma conversa carregada de inveja ou ocultismo tiver deixado resquícios espirituais em nossos ambientes, que agora tudo isso seja dissipado. Que os lugares que habitamos sejam cheios de paz, de leveza, de descanso, de segurança espiritual. Onde houver opressão, que venha a libertação. Onde houver confusão, que reine a ordem do teu Espírito. Pai amado, queremos também te pedir por sensibilidade espiritual. Que os teus filhos saibam reconhecer os sinais. Que aprendam a discernir os olhares que não são sinceros, os elogios que são iscas, os gestos que carregam intenção disfarçada. Que cada servo teu aprenda a orar antes de falar, a se calar quando necessário, a blindar seus sonhos até que se tornem realidade. Porque a inveja se alimenta de revelações prematuras, de palavras soltas, de planos expostos antes da hora. Por isso, Senhor, ensina-nos a guardar no secreto tudo aquilo que está sendo gerado em oração. Senhor justo, há também aqueles que se veem cercados por pessoas que tentam desacreditá-los diante dos outros. Usam a fofoca para manchar seu nome, para cortar conexões, para impedir que portas se abram. Quantos já perderam oportunidades por causa de calúnias que circularam antes mesmo que tivessem chance de mostrar quem são. Mas tu, Deus, és aquele que honra os que são teus. Tu preparas oportunidades maiores onde o homem tentou fechar portas. Tu exaltas publicamente os que foram humilhados em segredo. E por isso, clamamos, muda os cenários, reescreve as histórias, mostra que os teus filhos não dependem de reputações construídas por homens, mas da aprovação que vem do céu. Senhor, oramos agora pelas emoções daqueles que foram feridos. Quantos guardam traumas por terem sido vítimas de inveja desde a infância? Crianças que foram comparadas com irmãos, colegas, parentes, e cresceram acreditando que não eram suficientes. Jovens que sofreram exclusão por serem diferentes, inteligentes, sensíveis ou simplesmente bons. Adultos que foram alvos constantes de sabotagem por carregarem luz em ambientes escuros. Que todas essas dores sejam curadas agora. Que o teu Espírito passe como bálsamo sobre a alma ferida. Que a identidade desses teus filhos seja restaurada, e que nenhuma dor do passado tenha poder sobre o futuro que o Senhor preparou. Senhor Deus Todo-Poderoso, prosseguimos em oração com o coração aberto e a alma sedenta da tua justiça e da tua paz. Reconhecemos que nesta batalha espiritual, muitos têm se sentido cansados, desanimados e até mesmo perdidos, pois os ataques espirituais são sutis e persistentes. Mas sabemos que tu és a nossa fortaleza e escudo, o refúgio seguro em meio às tempestades que a inveja, a fofoca e a feitiçaria podem trazer. Por isso, clamamos, fortalece o espírito dos teus filhos para que não caiam nas armadilhas do inimigo, mas que se mantenham firmes na tua palavra e no teu amor. Pai, sabemos que os invejosos se alimentam da nossa fraqueza e se fortalecem quando nos deixam abatidos. Eles desejam que abandonemos a fé, que desistamos dos nossos sonhos, que fiquemos paralisados pelo medo e pela dúvida. Mas nesta hora, revestimos-nos da armadura de Deus, pois a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que o Senhor guie cada pensamento, cada decisão, cada passo daqueles que estão sendo atacados, para que permaneçam firmes e invencíveis, sabendo que nenhum mal prevalecerá contra os que confiam em ti. Senhor, queremos também colocar diante do teu trono aqueles que têm sido vítimas da difamação e da mentira. Quantas vezes a fofoca espalhada por pessoas invejosas tem destruído reputações, causado rupturas em famílias,
afastado amigos e gerado dores profundas. Mas tu és o Deus da verdade e da justiça. Pedimos que toda mentira seja desmascarada e que a verdade prevaleça. Que as palavras falsas não encontrem terreno fértil para germinar, e que as sementes da discórdia sejam arrancadas pela raiz, para que a paz e a reconciliação possam florescer onde antes havia conflitos. Deus de amor, também suplicamos pela libertação daqueles que foram enredados pela feitiçaria, pelos trabalhos espirituais contrários e por todo tipo de maldição lançada contra suas vidas. Sabemos que o inimigo usa esses meios para tentar destruir os teus filhos, mas tu és maior do que tudo isso. Em nome de Jesus, quebramos agora toda a obra das trevas, todo feitiço, toda amarração espiritual. Que a luz do Espírito Santo dissipe toda escuridão e que a liberdade em Cristo se manifeste plenamente, trazendo cura, restauração e vitória. Pai querido, derrama sobre nós um espírito de discernimento para que possamos reconhecer as intenções ocultas e não nos deixemos enganar pelos que querem nos destruir. Dá-nos a sabedoria para agir com prudência, o coração para perdoar sem esquecer e a força para resistir sem recuar. Que a tua presença seja como um muro intransponível que protege nossas vidas, nossos relacionamentos e nossos sonhos, impedindo que o mal se aproxime. Senhor, oramos também para que renoves a esperança e a fé daqueles que têm sido perseguidos pela inveja e pela calúnia. Que mesmo nos momentos mais difíceis, eles sintam a tua presença consoladora e a certeza de que tu estás no controle de todas as coisas. Que possam levantar-se com coragem, confiando que a justiça divina não falha e que a recompensa para os justos está garantida. Deus de misericórdia, entregamos em tuas mãos todas as dores, as lágrimas e as angústias causadas por essas situações. Que o teu Espírito Santo cure cada ferida, restaure cada área afetada e fortaleça cada coração abatido. Que o teu amor seja o bálsamo que traz paz e alegria, e que a tua luz brilhe intensamente em meio às trevas, para que o inimigo seja desmascarado e vencido. Pai, ensinai-nos a amar e a abençoar até mesmo aqueles que nos perseguem, para que não sejamos vencidos pelo mal, mas que possamos vencer o mal com o bem. Que nossas vidas sejam um testemunho vivo da tua graça e do teu poder transformador, inspirando outros a confiar em ti mesmo nas tribulações. Por fim, Senhor, declaramos que nenhuma inveja, fofoca ou feitiçaria terá poder sobre aqueles que estão sob a tua proteção. Que eles permaneçam firmes, cheios de fé e esperança, sabendo que tu és o nosso destruidor de inimigos, o protetor dos justos, o Deus que livra e salva. Pai amado, em meio a todas as lutas invisíveis que enfrentamos, sabemos que tu és o Deus que nos sustenta, o porto seguro onde podemos ancorar nossa fé. Quantas vezes o inimigo tenta usar a inveja para nos enfraquecer, para nos fazer duvidar do nosso valor, para gerar divisão entre irmãos e amigos. Mas tu és o Deus que desfaz os planos do inimigo e transforma cada armadilha em testemunho de vitória. Por isso, neste momento, nos colocamos em total dependência da tua força, sabendo que a verdadeira batalha é espiritual e que somente com o teu poder podemos vencer. Senhor, rogamos para que tu nos concedas um coração forte e um espírito firme para resistir às tentações da dúvida e do medo que a inveja e as fofocas podem causar. Que, mesmo diante das críticas e das palavras maldosas, possamos manter nossos olhos fixos em ti, firmes na certeza de que tu és o justo juiz que tudo vê e tudo sabe. Que não sejamos abalados pelos ventos contrários, mas que permaneçamos firmes, como árvores plantadas junto às águas, dando frutos no tempo certo. Deus de misericórdia, colocamos diante de ti todas as situações onde a feitiçaria foi lançada com o intuito de destruir sonhos, de interromper caminhos, de paralisar destinos. Sabemos que a batalha não é contra carne nem sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores das trevas deste século. E é em nome de Jesus que quebramos agora todo esse poder maligno. Que toda maldição, toda palavra de morte e toda influência negativa seja dissipada pela luz do teu Espírito Santo. Que as correntes invisíveis sejam rompidas, que os laços espirituais se desfaçam, e que a liberdade em Cristo seja plena e abundante. Senhor, que a paz que excede todo entendimento guarde o coração e a mente daqueles que são alvo da inveja e da calúnia. Que eles possam experimentar um profundo descanso em meio à tempestade, confiando que tu estás preparando um caminho onde a justiça prevalecerá. Que mesmo quando tudo parecer perdido, eles se lembrem que tu és Deus que levanta os abatidos, que dá força aos cansados e que realiza maravilhas para os que confiam em ti. Pai, oramos para que as palavras de ódio e de inveja sejam transformadas em orações de bênção e amor.
Que aqueles que lançaram pedras possam ser tocados pelo teu Espírito e tenham seus corações mudados. Que o teu amor alcance até os corações endurecidos, trazendo arrependimento, reconciliação e restauração. Que possamos ser instrumentos de paz, levando luz onde há trevas, esperança onde há desespero e vida onde há morte espiritual. Deus de esperança, fortalece a fé daqueles que oram neste momento. Que eles saibam que a tua justiça não tarda e que, mesmo que pareça que o mal está prevalecendo, tu estás no controle de tudo. Que o teu Espírito Santo os console e os guie, dando-lhes a coragem para continuar lutando, para continuar crendo e para continuar amando. Que possam experimentar a alegria da vitória antecipada, sabendo que o Senhor é o destruidor de toda inveja, de toda fofoca e de toda feitiçaria. Senhor, renova a confiança em cada coração abatido. Que o medo e a insegurança sejam substituídos pela segurança que vem da tua presença constante. Que o Espírito Santo seja o consolador e o protetor, cobrindo cada filho teu com o manto da tua proteção. Que nenhuma palavra maligna, nenhum olhar invejoso e nenhuma artimanha das trevas tenha poder sobre aqueles que estão sob a tua cobertura. Pai, em tudo isso, que possamos lembrar que a nossa luta não é solitária. Que há uma legião de anjos ao nosso redor, prontos para nos guardar e nos proteger. Que a tua palavra seja o escudo que nunca falha, a espada que corta toda mentira e a lâmpada que ilumina o nosso caminho. Que sejamos fortalecidos para permanecer firmes até o fim, confiantes na promessa de que os que esperam no Senhor não serão envergonhados. Senhor, entregamos em tuas mãos toda essa batalha espiritual. Que a tua luz brilhe intensamente em cada área de nossas vidas onde a escuridão tentou se estabelecer. Que a vitória seja completa, que a paz seja constante e que o teu nome seja glorificado em nossas histórias de superação. Porque sabemos que tu és fiel, justo e poderoso para salvar. Pai eterno, neste momento de profunda entrega, nos colocamos diante de ti com humildade e fé, reconhecendo que somente tu és o Deus que pode romper toda a cadeia e desfazer toda a trama do inimigo. Quantas vezes, Senhor, temos sentido o peso da inveja que nos cerca, das palavras maldosas que circulam nas sombras, das intenções ocultas que procuram desestabilizar o nosso caminhar. Mas sabemos que tu és o justo juiz que não deixa impunes as ações daqueles que se levantam contra os teus filhos. Por isso, neste instante, pedimos que a tua justiça se manifeste poderosamente sobre cada situação que tem causado dor e angústia. Senhor Deus, queremos clamar por proteção contra aqueles que se alimentam da inveja e da maledicência. Que os olhos dos invejosos sejam cegados para os teus servos, que suas línguas sejam amarradas para não proferirem palavras que destroem, que seus planos sejam confundidos e frustrados. Que todo o ambiente em que seus olhos maliciosos se posarem seja transformado pelo teu poder, impedindo que o mal avance. Que as trevas não encontrem lugar em nossas vidas, pois somos filhos da luz, revestidos da armadura de Deus para resistir no dia mau. Pai de misericórdia, coloca um escudo invisível ao redor daqueles que têm sido alvo de fofocas e calúnias. Que toda mentira que circula como fogo, espalhando discórdia e separação, seja apagada pela chuva da tua verdade. Que o teu Espírito Santo intervenha para restaurar relacionamentos, para abrir portas que foram fechadas pela suspeita, para trazer reconciliação onde houve separação. Que o Senhor seja o advogado dos que foram injustamente acusados e que a glória do teu nome seja revelada na restauração de cada vida. Deus da libertação, sabemos que muitos têm sofrido ataques espirituais através de feitiçaria, encantamentos, trabalhos ocultos que buscam impedir a prosperidade e a paz. Mas declaramos que Cristo Jesus é o nosso libertador, e em seu nome quebramos toda influência maligna, toda ligação espiritual que tenha sido feita contra nós, toda obra de trevas que tente nos prender. Que o poder do Espírito Santo nos cubra com sua presença e que a luz da tua glória expulse toda a escuridão. Que a liberdade em Cristo se manifeste em nossas vidas como testemunho do teu poder salvador. Senhor, pedimos também um coração renovado para aqueles que foram feridos pela inveja e pela fofoca. Que eles possam perdoar, mesmo quando o perdão parecer impossível, para que suas almas sejam libertas da prisão do rancor e do ódio. Que a graça transforme a dor em aprendizado, a mágoa em força, o sofrimento em testemunho. Que possam olhar para o futuro com esperança e confiança, sabendo que o Senhor é o Deus que reconstrói o que foi destruído e que cura as feridas mais profundas. Pai, fortalece a nossa fé para que não nos deixemos abater pelas circunstâncias adversas. Que possamos caminhar com a cabeça erguida, confiando que o Senhor está conosco em cada passo.
Que o Espírito Santo nos dê sabedoria para discernir o que vem de ti e o que vem do inimigo, e coragem para agir segundo a tua vontade. Que sejamos luz neste mundo, espelhos do teu amor e instrumentos de paz, mesmo diante daqueles que nos desejam o mal. Deus de bondade, cobre cada área da vida daqueles que clamam por proteção contra a inveja, a fofoca e a feitiçaria. Que a saúde seja preservada, que os relacionamentos sejam guardados, que o trabalho prospere, que a mente seja guardada da ansiedade e do medo. Que a paz que excede todo entendimento inunde o coração e que a alegria do Senhor seja a nossa força. Que nada e nem ninguém possa roubar a esperança que temos em Ti. Senhor, declaramos que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Que nenhuma palavra maldita possa se firmar contra nós, que nenhuma armadilha espiritual seja eficaz, que nenhuma força do mal prevaleça. Porque Tu és o nosso destruidor de invejosos, de fofoqueiros, de toda inveja e feitiçaria. E confiamos que a Tua proteção nos acompanhará todos os dias de nossas vidas. Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, chegamos mais uma vez diante do Teu trono de graça com o coração cheio de esperança e fé. Em meio a tantas batalhas invisíveis que travamos diariamente, sabemos que o Senhor é o Deus que combate por nós, que luta pelas causas daqueles que não têm voz e que ergue os que são humilhados. Senhor, ouvimos o clamor do Salmo 37, que nos exorta a confiar no Senhor, a não nos irritar com os que prosperam em suas maldades, e a esperar pacientemente pela Tua justiça. Por isso, colocamos em Tuas mãos todo o peso das invejas, das fofocas e das feitiçarias que tentam nos derrubar. Pai amado, sabemos que o inimigo é ardiloso e não mede esforços para plantar a semente da discórdia e do rancor. Por isso, pedimos que o Senhor feche toda a porta espiritual que permita a entrada de maus pensamentos, sentimentos de ódio, ciúmes e invejas em nossos corações. Que a Tua paz, que excede todo o entendimento, invada nossas mentes e afaste todo o mal. Que, mesmo diante das provações, nossos olhos estejam fixos em Ti, Senhor, sabendo que a Tua luz dissipa toda a escuridão e que a Tua presença é nosso escudo e proteção. Senhor da verdade, oramos pela restauração de tudo o que foi destruído pelo poder da fofoca e da mentira. Sabemos que palavras podem ferir profundamente, espalhar rumores e destruir reputações, mas o Senhor é o Deus da reconciliação e da verdade. Que toda sombra de dúvida e todo mal-entendido sejam dissipados, que a justiça brilhe onde houve injustiça, e que o Teu Espírito Santo traga paz aos corações feridos, promovendo a cura e o perdão. Que aqueles que foram vítimas de difamação possam levantar-se mais fortes, cheios da Tua graça e sabedoria para seguir adiante. Pai, também clamamos pela libertação daqueles que foram vítimas de feitiçaria e trabalhos espirituais malignos. Que todo laço, todo feitiço, toda maldição seja quebrado agora, em nome de Jesus. Que o poder do Teu Espírito Santo purifique nossas vidas, nossos lares, nossos caminhos. Que sejamos revestidos de Tua armadura, com o capacete da salvação, o escudo da fé e a espada do Espírito, para que possamos resistir ao maligno e permanecer firmes na Tua palavra. Que a liberdade que Jesus nos conquistou seja plena e inabalável. Senhor, fortalece nossos corações para que não nos deixemos abater pelas artimanhas do inimigo. Que a nossa fé seja um firme fundamento que nos sustente mesmo nas tempestades, que nossa esperança seja a âncora que nos mantém firmes. Que não nos deixemos levar pelo medo, pela ansiedade ou pela tristeza, mas que sejamos fortalecidos pelo Teu amor e pela certeza de que Tu estás conosco em todos os momentos, nos guiando, protegendo e sustentando. Deus de amor, ajuda-nos a cultivar um espírito de perdão e de compaixão, mesmo diante daqueles que nos perseguem com inveja ou palavras maldosas. Que possamos amar como Tu nos amas, orar pelos que nos perseguem, e ser luz onde há trevas. Que nossas vidas sejam testemunhos vivos do poder transformador do Teu amor, inspirando outros a buscarem a paz e a reconciliação. Pai, entregamos em Tuas mãos todos os sonhos que foram ameaçados pela inveja e pela calúnia. Que cada promessa que o Senhor fez em nossas vidas se cumpra no tempo certo, que a Tua provisão se manifeste abundantemente, e que sejamos usados para a glória do Teu nome. Que nada nem ninguém possa impedir a realização dos propósitos que o Senhor tem para cada um de nós. Senhor Deus, hoje declaramos que o nosso coração está firme em Ti, que confiamos no Teu poder e na Tua fidelidade. Que nenhuma inveja, fofoca ou feitiçaria tenha domínio sobre a nossa vida. Que o Senhor, que é o nosso destruidor de inimigos, venha com poder para desfazer todas as obras do mal e nos conduza à vitória eterna.
Senhor Deus Todo-Poderoso, nesta hora nos achegamos a Ti com o coração contrito e cheio de esperança, reconhecendo que somente Tu és a fonte verdadeira de proteção e libertação. Sabemos que as forças das trevas trabalham incessantemente para plantar a semente da inveja, da fofoca e da feitiçaria no meio do Teu povo, tentando enfraquecer os que buscam viver segundo a Tua vontade. Mas neste momento, clamamos para que o Teu poder se manifeste de forma poderosa e clara, rompendo toda a trama do inimigo e anulando toda palavra maldita lançada contra nós. Pai, pedimos que toda inveja que ronda nossos passos seja destruída pela Tua presença. Que aqueles que tentam derrubar com o olhar, com o coração cheio de cobiça e rancor, sejam alcançados pela Tua misericórdia e pela Tua luz. Que os planos deles, que se levantam contra a prosperidade e a felicidade do Teu povo, sejam frustrados e que eles encontrem o caminho da conversão e da paz. Que o Senhor faça justiça e mostre que aqueles que semeiam discórdia e maldade não terão vitória sobre os que confiam em Ti. Senhor, clamamos também contra as fofocas que destroem amizades, famílias, ministérios e lares. Que o vento leve para longe todas as palavras falsas, todas as narrativas manipuladas, e que a verdade reine em cada coração. Que os que foram alvo de calúnia sejam restaurados e fortalecidos, com reputações limpas e vidas marcadas pela paz e pela integridade. Que o Teu Espírito Santo traga sabedoria para responder com mansidão e graça, para que possamos ser exemplos do Teu amor em meio à tempestade. Deus poderoso, oramos por libertação total de todo tipo de feitiçaria, trabalhos de ocultismo, maldições e encantamentos que têm sido lançados para impedir o crescimento, a felicidade e a prosperidade dos Teus filhos. Que toda influência maligna seja quebrada agora, em nome de Jesus. Que o Teu sangue nos cubra, nos purifique e nos livre de toda a marca do inimigo. Que nossos corpos, nossas mentes e nossos espíritos sejam templos santos, protegidos pela Tua força e graça. Pai, fortalece nossa fé para que não nos deixemos abalar diante das adversidades e das injustiças. Que tenhamos coragem para continuar caminhando, mesmo quando os inimigos parecem fortes e as circunstâncias adversas. Que o nosso coração se mantenha firme na confiança de que Tu és o Deus que opera milagres, que abre portas onde tudo parece fechado, que levanta os abatidos e dá forças aos cansados. Senhor, que a paz que só Tu podes dar inunde nossas vidas, afaste todo medo e ansiedade, e nos conduza a um estado de descanso profundo em Ti. Que sejamos capacitados a amar até mesmo aqueles que nos perseguem, a orar por eles e a interceder pela transformação dos seus corações. Que o Teu amor seja o combustível que nos impulsiona a viver uma vida de perdão, reconciliação e luz. Deus de bondade, declaramos que nenhum plano de inveja, nenhuma palavra de fofoca, nenhuma maldição lançada por feitiçaria terá poder sobre nós. Que o Senhor seja nosso escudo, nossa defesa e nosso libertador. Que o Teu nome seja exaltado em nossas vidas, e que possamos caminhar na vitória que Jesus nos conquistou na cruz. Pai amado, agradecemos a Tua fidelidade e a Tua presença constante em nossas vidas. Mesmo diante das dificuldades, confiamos que Tu és o nosso refúgio seguro, a força que nos sustenta e o destruidor de toda inveja, fofoca e feitiçaria. Que essa verdade fortaleça a nossa fé e encha nosso coração de paz e esperança, sabendo que jamais estamos sozinhos. Se esta oração tocou o seu coração, não deixe de se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com familiares e amigos. Espalhe essa oração para que mais vidas sejam alcançadas e abençoadas pelo poder de Deus. Aproveite para assistir também os 2 vídeos que estão aparecendo na sua tela agora. São orações poderosas que vão te fortalecer ainda mais na caminhada com o Senhor. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja com você hoje e sempre. Muito obrigado por nos acompanhar e até a próxima oração.